Salve Maria Santíssima. Sobre o livro de Judas, Macabeus, né? Especificamente sobre primeiro Macabeus, a acusação de que esse livro não é inspirado e não é canônico, não é autêntico pelos protestantes. A primeira acusação é a seguinte: contradição. Em 1 Macabeus 6 é narrada a morte de Antíoco Epífanes, soberano sobre a Palestina na época. Mas em 2 Macabeus, as histórias são diferentes. Não há nenhum problema em autores bíblicos relatarem histórias diferentes a respeito da morte de Antíoco Epífanes, pois isso é bem comum na Bíblia, se não vejamos. Como Judas morreu? Suicidando-se por enforcamento, Mateus 27, versículo 5, ou por se jogar em precipício, Atos 1, 18. Quando Císera foi assassinado, enquanto dormia profundamente, como fala Juízes 4, 21, ou quando estava acordado em Juízes 5, do 25 ao 27. Onde Joaquim morreu? Perto da Babilônia, em 2 Crônicas 36, do 5 ao 6, ou perto de Jerusalém, Jeremias 22, do 18 ao 19. Como estava a filha de Jairo quando Jesus chegou? Ela estava morta, como fala em Mateus 9, 18, ou somente moribunda, mas viva, como relata em Marcos 5, do 22 ao 23, ou em Lucas 8, do 41 ao 42. Vemos aqui 5 relatos em 9 livros que contam a mesma história de diferentes modos, e isso invalida a canonicidade desses livros? Tiraríamos aqui então 9 livros da Bíblia por serem contraditórios? Tais supostas contradições não são critérios para descanonizar um livro, seja ele qual for, pois os autores descreveram as mortes de acordo com analogias, ou até mesmo de acordo com a história que chegou até eles, advinda das tradições orais do povo de Deus. O que importa não é a forma da morte, e sim a morte que o autor quis relatar. Em 1 Macabeus 9, 27, é usada outra acusação dos protestantes para dizer que esse livro não é válido. O próprio livro, segundo eles, admite não ser profético, e os apócrifos datam justamente deste tempo, do ano 400 a.C. até o nascimento de Jesus. Esse assunto será tratado no capítulo 6, quando falaremos do pseudo-período interbíblico, para não ficar repetitivo. Aqui, cabem apenas algumas considerações, as quais demonstram vários erros da acusação. Primeiro erro: ninguém nunca disse que o livro de 1 Macabeus era profético. Tal afirmação é totalmente arbitrária, pois o livro de 1 Macabeus é um livro histórico. Logo, ele não foi escrito por nenhum profeta. Temos, assim, mais uma falsa premissa que eliminaria muito dos livros protocanônicos, juntamente com os livros deuterocanônicos, pois os livros de 1 Reis e 2 Reis, e 1 e 2 Crônicas, Eclesiastes, Esdras, Neemias e Jó, Esté, e etc., em nenhum lugar afirmam serem escritos por um profeta ou serem proféticos. Além disso, as escrituras em nenhum lugar dizem que para que este livro seja escritura, deva ter sido escrito por um profeta. Profetas não vieram necessariamente para escrever livros. Segundo erro: o livro de Daniel e Esté também datam do mesmo suposto período, logo terão que ser invalidados também, se isso for critério para tal. Então, aqui respondendo duas acusações dos protestantes acerca do livro de Macabeus, e refutando e mostrando a sua canonicidade. Depois falaremos sobre outros pontos.